A Carla fez uma pergunta: como nós poderíamos reconhecer a autorização, podemos orar por determinada família, da família do marido, como reconhecer também quando seus espíritos estão bem ou não estão bem. E eu coloquei de uma forma, no primeiro momento, o seguinte: quando nós oramos, nós temos que orarmos e pedimos à equipe espiritual, toda aquela oração, fazemos a prece, a oração, chamamos todas as nossas equipes e vemos se nós temos a autorização de orarmos por essa ou aquela pessoa. A equipe espiritual vai nos dar autorização. Como reconhecer se a pessoa está bem ou mal? O espírito que está desencarnado, se ele está bem? Pelo fluido. Se é um fluido leve, se é um fluido calmo, sereno, tranquilo, significa que o espírito está em boas condições. Mas, se o espírito não está em boas condições, ele traz o ódio, a raiva, ele traz o desamor, ele traz uma vibração densa, significa que é um espírito que está precisando de socorro, de auxílio e de amparo. Por isso, a necessidade nossa de nós conhecermos fluidos. O fluido a gente tem que conhecer. Da mesma forma, quando nós estamos conversando com determinada pessoa, nós sabemos se ela vibra bem ou ela vibra mal, porque o próprio sentimento que ela emite, nós conseguimos sentir um sentimento de raiva, um sentimento assim de ira para conosco, de menosprezo, a gente sente essas irradiações. Agora, também, como reconhecer e como saber se a equipe espiritual nos permite orarmos por essa ou aquela pessoa desencarnada? É através da prece. Nós vamos receber, através da intuição, se essa pessoa está realmente necessitada e se nós temos autorização de orarmos por ela. Complementa, Araci. O pedido de orar por uma pessoa, ele sempre nos será dado, sempre. Porque nós sempre queremos socorrer, amparar, balsamizar. O que o médium deve saber, deve entender, que quando nós adentramos a vida de uma outra pessoa, que não é a nossa, pode ver o médium que a hora que ele ora por ele encontra grandes dificuldades, grandes problemas, porque o médium recebe o impacto do seu processo reencarnatório, das suas vidas pretéritas, para socorrer. Então, pode ver que o trabalho muito difícil do médium é socorrer ele mesmo. Esse é uma das maiores dificuldades do médium, é socorrer a si próprio. Quando nós, médiuns, vamos socorrer uma outra pessoa, e que essa pessoa, por exemplo, é raivosa, é brava, é irritada, está com dificuldades financeiras, está com briga, nós vamos adentrar a esse mundo, ao mundo da irritabilidade, ao fluido irritável, o fluido nervoso, o fluido desgastante, o fluido de queda, de destruição. Então, o médium tem que saber que a hora que ele adentra a vida de qualquer outra criatura, estou falando até do marido, estou falando do vizinho, estou falando da sogra, estou falando do sogro, estou falando de qualquer outra pessoa, nós recebemos esse impacto. Então, o médium que ele quer ajudar, ele tem que saber que ele vai sofrer o impacto. É um processo natural. É quase como uma evocação. É quase como um trabalho de desobsessão. Então, eu adentro a vida daquela pessoa e eu recebo esse impacto. A não ser que o médium tenha um preparo técnico, tem a sua equipe de trabalho, tem um conhecimento, está adequadamente pronto e sabe as consequências, sabe que ele vai sofrer essa influência, mas vai passar. É igual o médico que vai rezar pelo filho. A hora que ele começa a rezar pelo filho, o filho fica mal criado, não obedece, fala para a mãe, você não é minha mãe, você não precisa rezar para mim, você não faz isso para mim, não quero comer sua comida, não quero isso, não quero...
É o mesmo processo, na hora que vamos rezar pelo marido. Os espíritos adversários começam a usar todos os meios de nos impedir a continuidade, de impedir o nosso trabalho. Mas isso está relacionado a quase tudo que nós vamos fazer. Eu apenas, como instrutora, orientadora da mediunidade, devo falar das dificuldades que advêm desse trabalho. Porque é muito fácil as pessoas, é uma caridade, você precisa... Bom, aí tá, vamos fazer caridade. Quais as consequências desta caridade? Quais as consequências desse socorro? Então, tudo isso tem uma consequência. Qualquer pessoa fala, vou fazer um trabalho de cura, você terá consequência. Então, por quê? Os espíritos adversários daquela pessoa, os espíritos que têm inveja de você, os espíritos que não gostam de você, vão aproveitar todas as oportunidades de te causar pequenos danos. E vão falar aquilo para você que você menos gosta. Menos gosta. Então, já vi casos de pessoas que não gostavam que chamasse que ela era preguiçosa. E toda vez que ela tentava ajudar alguém, alguém dizia para você, é preguiçosa. E aquilo a feria profundamente. E daí para frente ela tinha dificuldade de fazer o que ela estava fazendo. Então, os espíritos vão usar a palavra-chave para te impedir. Você não é minha mãe? Você é feia? Eu não gosto da sua comida, eu não gosto da sua casa, eu não gosto de olhar para você, eu não gosto da sua voz. Então, eles vão usar todos os meios de impedir. Então, a nossa dificuldade é esta. Mas se o médium tiver o conhecimento, se torna totalmente diferente. Por quê? Ele vai falar, você que está falando que não gosta de mim, vem aqui que eu vou te ajudar. Você que fala que me odeia, vem aqui que eu vou te ajudar. Você que fica brigando comigo, vem aqui que eu vou te ajudar. Você que fala que eu não sou a sua mãe, vem aqui que nós vamos conversar. Então, a palavra-chave de desavença, desuniões, desconforto, o médium, com o aprendizado, com o conhecimento dele, ele trabalha em cima da palavra-chave. É essa que se torna bastante diferente, porque, de ordem geral, nós, espíritas, somos aconselhados a fazer caridade. Todo mundo fala, vamos fazer caridade, precisa fazer caridade, fora da caridade não há salvação. Mas a falta de conhecimento da ação dos espíritos nas nossas vidas, no nosso trabalho, nas nossas ocupações, fazem com que o médium, logo em seguida, ele fala assim, nossa, depois que eu entrei no espiritismo, gente, deu tudo errado. Tudo errado. Minha vida foi de cabeça para baixo. Eu fiquei desempregada. Porque aí o médium, o aprendiz, começa a se intrometer na vida de todo mundo. Se intromete na vida do patrão. Se você for se intrometer na vida do seu patrão e as coisas estiverem erradas, os obsessores dele vão cair em cima de você. Você vai ser a primeira pessoa a ser mandada embora. Lógico. Por quê? Porque os espíritos, inimigos, adversários, vão te tirar dali. Embora você queira fazer uma caridade, só que você está se envolvendo com um grupo de adversários e não preparado devidamente para a guerra. Então, o médium precisa crescer. O médium precisa estudar. O médium precisa conhecer fluidos. A técnica dos espíritos mal, como eles agem, como eles trabalham, como agem os espíritos bons, como agem os espíritos maus, qual a sua ação sobre nós, a nossa família. Os espíritos maus
vão agir na nossa família. Esse é o fato mais fácil que tem. A sogra, o filho, o genro, a nora. Mas se o médium ainda não tirou dele, não conhece a técnica de limpeza, de auxílio, de amparo com ele próprio, ele terá muita dificuldade de eu fazê-lo com outras criaturas. Por esta razão, todo o aprendizado deve ser feito com o médium, porque é ele que faz a pesquisa. Espiritismo é pesquisa, é conhecimento. O Espiritismo se baseia na pesquisa. Então, qual é a minha pesquisa? Eu vou ver se o meu trabalho, em relação a mim, deu certo. Os espíritos brincalhões que estavam perto de mim, se eu conseguir tirá-los. Os espíritos orgulhosos, vaidosos, pretensiosos, que estavam na minha volta, na minha casa, nos meus filhos, no meu lar, eu consegui tirar. Os espíritos que me xingavam, que me maltratam, que falam mal de mim, nas minhas costas, se eu conseguir tirar. Então, o médium ele tem que ter essa pesquisa, criando força. Porque desde o momento em que você é capaz de ajudar o adversário oculto, porque a maior dificuldade da mediunidade é o adversário oculto. É o inimigo no mundo dos espíritos. Você vê, mas ele o faz. Então, o conhecimento desta ação é que nos dá a condição e a segurança. Nós, à medida que podemos crescer, nós podemos orar da forma que o desejarmos, socorrer a quem nos for possível fazê-lo. Mas não compete ao médium aprendiz, porque ele não está pronto. Ele não está pronto. E essa tem sido a das maiores dificuldades que eu vejo da doutrina espírita, da preparação da mediunidade, porque, de ordem geral, os dirigentes da mediunidade, eu não sou médium, eu não sinto nada, eu não recebo espírito, poxa, a vida. Se ele nada sabe, se ele não tem experiência, como que uma pessoa sem experiência nenhuma vai poder orientar alguém que tem toda uma capacidade de percepção? Então, ele não vai dar a orientação correta. O melhor instrutor é o médium. Por quê? Porque ele conhece a dificuldade do outro. Ele conhece as diretrizes. Ele conhece a ação dos espíritos. Então, um bom dirigente é um bom médium. É aquele que pode chegar para o médium e falar assim, recebe seu protetor e peça que ele venha te ajudar. O mau instrutor é aquele que vira para nós e fala assim, daqui a pouco passa, isso vai passar. Desliga seu pensamento, desliga, pode ir embora, daqui a pouco Jesus já passou. Isso não é verdade. Você vai para casa obsedada, desequilibrada, desarranjada, louca, passada da cabeça. Aí você vai mais uma vez, 2, 3, e fala, não vou mais, porque eu fico ruim na hora que eu vou lá. Eu não fico bem. Só que o dirigente, que ele não tem a mediunidade desenvolvida, aprimorada, com autoconhecimento mesmo. Eu estou falando de estudo. Ele terá grande dificuldade de dirigir médios aprendizes. Não tem como qualquer dirigente sem experiência, é totalmente diferente de um evangelizador. Eu digo até o evangelizador, porque o evangelizador, ele precisa saber que ele vai ter um ataque maciço do anticristo, maciço dos seus adversários, maciço dos inimigos da doutrina. Então, se ele não tiver uma mediunidade preparada para
socorrer o seu inimigo, os espíritos adversários do evangelho, adversários da sua fala. Se ele não for protegido pela sua equipe de trabalho, ele vai ficar obsediado, fascinado, subjugado, orgulhoso, vaidoso e assim por diante. Por quê? Porque a ação dos espíritos, ela é grande. E eu, como instrutora, eu não posso passar a mão na cabeça do erro. Esse é o erro. E o erro tem que ser evitado. O erro tem que ser impedido. O erro tem que ser trabalhado. Porque senão nós sofreremos por longos anos. Longos anos. O médium que não foi preparado devidamente, ele sofrerá essas consequências por longos anos. Porque as pessoas viram para nós, médiums, e dizem assim, vai ao centro. Você é médium e você tem que ir ao centro certinho nas reuniões. E aí ele vai nas reuniões certinho, mas isso não é a solução. A solução é o esclarecimento. É ele saber como que vai trabalhar com a sua mediunidade. Como que ele vai exercitar esses fluidos. E isso não é dado por quase ninguém. Ninguém fala a verdade, nua e crua. A verdade nua e crua é essa. Aonde nós, médios, estamos, nós sofremos consequência. Se eu estou dentro de uma oficina, eu sofro consequência. Se eu estou no supermercado, eu sofro consequência. Se eu estou num bar, eu sofro consequência. Se eu estou num parque de exposição, eu sofro consequência. Se eu estiver num show, eu sofro consequência. Se eu estiver num show, onde tiver, e que ali os fluidos não forem concordantes, e tiver inveja, ciúme, maldade, tá? Eu estou envolta daquela massa de fluidos energéticos que não são bons. Isso eu estou me referindo a aniversários, estou me referindo a festa de casamento, estou me referindo a bailes, estou me referindo a reuniões de família. Então, um médium que ele está preparado e organizado, ele vai numa reunião de família. Pode ser complicada como for, mas ele consegue se manter equilibrado e consegue, ao retornar, retirar os espíritos que assim estavam ali. Porque se ele não tira, a questão não é falar assim, não pense nisso. Porque a maioria dos instrutores vira para nós e fala assim, não pense nisso, esqueça. Logo vai passar, você desliga teu pensamento e você... Então, tudo bem, você desliga e pensa em outra coisa, mas o espírito não vai embora. O espírito só vai embora se você o socorrer. É aí que entra a legítima caridade, o socorro prestado. Antigamente, quando nós éramos ainda muitos broncos, nós falamos, não quero nem saber, por mim que vá para os quintos, que vá não sei para onde, que suma, que... Só que o espírito não vai. Você pode mandar para onde quiser, logo ele está de volta. O que é que muda o espírito? O diálogo, a ajuda, o amparo, a retirada daquele fluido, tirando a imantação da forma pensamento, mudando o íntimo da alma, o meu íntimo da minha alma, aí sim, aí nós vamos mudar. Como que o médium muda? Você pode passar 50 anos dentro de um centro. Se o dirigente não te ensinar como você tira o fluido de dentro de você, como você higieniza a sua alma, você vai tomar passe até na hora de morrer e vai ficar numa pior situação depois da morte. Porque o centro espírita e o passe não vai te curar. O que te cura? Cura a libertação do teu próprio karma. Você se libertando do teu karma. E o que o médium vem fazer aqui?
Ele vem cuidar do karma dele, ele não vem cuidar do karma dos outros. Por quê? Todas as pessoas têm anjo guardião. Todas as pessoas têm protetor. Todas as pessoas têm família. Todas as pessoas têm um espírito superior que cuida dela. Então, ninguém vem na Terra desprotegido. Isso não existe. Então, cada pessoa tem o seu grupo de apoio, quer espiritual, quer material. Ninguém vem aqui para errar totalmente. Vem aqui para vencer. Agora, nós não podemos fazer o serviço do outro. Porque eu estou sendo sincera. Porque se você vê por aí os espíritas que desencarnam, você vai falar, ver com eles, estão em situações muito difíceis. Aí aparece umas pessoas muito amorosas que falam assim, larga teu parente lá, deixa ele ficar descansando 10 anos, 20 anos, 50 anos. Depois você vai falar para ele, então é uma situação difícil, porque ele ficou esperando 40, 50 anos, 30. Eu não sou desse grupo. Meu grupo é 3 dias depois, eu socorro qualquer parente. Agora, se ele não quiser vir a mim, aí é problema dele. Se eu pedir e ele não me aparecer e não quiser ajuda, eu entendo e acho que ele tem o direito de aceitar ou não como espírito. Mas eu não posso deixá-lo de não socorrê-lo, saber como que ele está, se ele já foi socorrido, já foi aliviado, se ele está numa colônia, se ele já foi encontrar sua família, porque essa é o espiritismo. É a notícia dos amigos, dos familiares, dos entes queridos, saber se está bem. Então, o médium é o conhecimento. Mediunidade é conhecimento. E o conhecimento, nós só conseguimos tê-lo se nós estudarmos muito. Se estudarmos muito. O estudo da doutrina, ele é grandioso. Nós não podemos ser empíricos de imaginar que isso vai ser assim ou for assim. Não. Nós temos que estudar. E, de alguma forma, eu procuro passar ele a informação básica da estrutura. Isso não é ainda para se tornar doutores, apenas aprendizes no seu caminhar, porque é longa, todo esse conhecimento é longo. O estudo do magnetismo, o estudo dos fluidos, o estudo das energias cósmicas, dos protetores, como trabalhar com essa amplitude dessas energias. Então, tudo isso é espiritismo. O médium, a mediunidade é algo que ainda está sendo pouquíssimo trabalhado. O Brasil é a pátria do Evangelho, coração do mundo, mas raríssimos médiums estão sendo orientados. Pouquíssimos. Quando Kardec fala que os melhores grupos são os grupos pequenininhos, de 5, 6, máximo 8 médiums, esse é o grupo de Kardec. Grupo de Kardec não é grupo com 300 pessoas, não. Não é. Então, quando se estuda, por quê? Porque se você tem 2, 3 ou 4 pessoas, você pode conversar, você pode orientar, você pode esclarecer, você pode falar. É muito mais fácil. Que não é num grupo de 30, 40 pessoas. Por quê? A hora que nós temos um centro com 30, 40 pessoas, nós temos um fluido extremamente desconcertante. As pessoas saem da rua, saem do seu trabalho, saem da onde elas quiserem e vêm para o centro espírita com a casca e tudo. E acha que vai largar tudo isso no centro espírita. Aí é o problema do dirigente. Aí nós precisamos ter um mega dirigente que seja capaz de abraçar aquilo que lhe foi jogado em cima. Aí precisa um dirigente com uma capacidade gigantesca para socorrer. Por quê? Os espíritos não fazem nada sozinhos. Essa história deixa os espíritos que eles fazem, isso não existe. Haverá sempre um médium encarnado, de boa vontade,
de coração aberto, com conhecimento, com equipe de trabalho para acionar esse movimento. Esse movimento é acionado pela mente do dirigente, pelos benfeitores que ali estão. Se o dirigente nada pedir, nada será feito. Então, tudo depende do dirigente. Você, médium familiar, tudo depende de você. Se você nada pedir, se você nada rogar, se você nada fizer, nada vai ser feito. Porque os espíritos não podem assumir a nossa responsabilidade. Então, é nós que pedimos, é nós que queremos, é nós que desejamos. Nós pedimos e assim será feito. Não são os espíritos que vão fazer. Então, nós temos conceitos ainda que não são corretos. E pensar que eu vou chegar no centro espírita, eu vou parar lá, vou ficar com a mãozinha assim para o céu, esperando os que vai cair na minha cabeça. Não vai, não vai. Isso aí era do tempo das pessoas ignorantes, das pessoas que não tinham conhecimento do erro. Hoje não é assim. O médium tem que estar pronto. Ele tem que orar, ele tem que chegar no centro, ele tem que estar concentrado na sua equipe de trabalho, deve ter evocado todos os seus protetores, deve se ter preparado para aquela aula de estudo, para ele entender, para ele compreender, tal qual como vocês aqui. Já deverão estar se preparando para às 6h30, 7h, 7h30, rogar ao anjo guardião para que esteja na aula com você. Rogar à sua equipe de trabalho que vos auxilie, que esteja convosco para vos auxiliar a qualquer dificuldade. Porque se nós dependermos somente do dirigente, só do dirigente, aí o tonto do dirigente morre, quem que vai dirigir? Aí ele morre, e aí? Então, a direção, ela é particular. Nasce com o médium vai aprendendo aos poucos a dirigir a si próprio, a dirigir o seu lar, a dirigir a sua família, a dirigir o seu pequeno grupo familiar de 5, 6 pessoas. Aí, quando ele cresce, né, grandioso, ele pode, então, realizar o seu trabalho com maior intensidade. O Chico tinha uma aura vibratória de 150 metros. Então, significava o quê? Que todas aquelas pessoas que estavam ali em volta do Chico, todas elas, recebiam as emanações da equipe espiritual do Chico. Todo o grupo do Chico envolvia aquelas pessoas, né? Então, o Chico tinha um grande trabalho ali. E eu vejo assim, a dificuldade dele naquela época, as pessoas, a sua simplicidade, nada entendia. Então, nos concentremos na nossa rogativa ao Criador. Então, vamos acalmar os nossos pensamentos. Respirar profundamente. Acalmar o nosso espírito e elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, aqui estamos nós, buscando o teu amor, buscando a tua luz consoladora, a tua luz que fortalece o nosso espírito, que nos põe em pé, Senhor, que nos faz caminhar novamente, dia após dia, vida após vida. Nós te suplicamos que nos abençoe, suplicamos que nos envolva, que permita todas essas equipes trabalhadoras, benfeitoras, amorosas, sábias, educadoras, protetoras, para nos envolver
e em seu nome nos assistir e assistir aos espíritos que nos envolvem. Rogamos, Senhor, a presença benfeitora dos nossos anjos de guarda, amigos, familiares da espiritualidade, que trabalham, Senhor, em seu nome, esclarecidos, evangelizados, irmãos pacificadores, irmãos guerreiros protetores, irmãos benevolentes. Rogamos ao Mestre Jesus que nos abençoe, que envolva os nossos lares. Rogamos aos espíritos de todas as nossas equipes para o trabalho socorrista, para pacificar, envolver, acalmar, curar, Senhor. Pedimos as falanges de Maria de Nazaré, as falanges benditas de Santo Agostinho de São Luís, de Paulo de Tarso, corajosos, destemidos irmãos, abnegados ceareiros no Cristo, precisamos de auxílio. Deus, permita que haja o socorro e o auxílio. Permita que possamos receber esta bênção, Pai. Permita que possamos auxiliar os sofredores e os espíritos que nos perseguem. Que possamos, em seu nome, abrir os espaços de socorro, a bacia das almas, o espaço para a regeneração, o espaço para socorrer, para redimir. Pedimos as energias fluídicas, as energias restauradoras e curativas. Pedimos as energias dos espíritos que cuidam das coisas da natureza, para envolver, amparar, para envolver a cada um de nós, para envolver os espíritos que estão ao nosso entorno. Irmos à bacia da consolação, do conforto, para auxiliar os necessitados, doloridos, enfraquecidos, espíritos que pedem prece, espíritos que se veem adoentados, cansados, perdidos, desmemoriados, enlouquecidos, frágeis, que nós possamos neste momento dissolver e desintegrar este fluido nocivo, deletério e malsão. Esse fluido enfermediço, esse fluido que causa dor, este fluido que traz o cansaço, o desequilíbrio. Vamos envolvendo todos esses espíritos que estão à nossa volta e colocando na bacia da consolação, da regeneração, para que possam ser limpos destes fluidos angustiantes e aflitivos, que possamos ir saneando, dissolvendo e desintegrando este fluido pesado, denso, o fluido que causa as dores, o medo, a ansiedade, o desespero. Vamos dissolver, desintegrar o fluido desesperador, o fluido aflitivo, que nós possamos queimar, desintegrar, dissolver as moléculas, os átomos, deste fluido angustiante e aflitivo, no fluido do medo, no fluido da dor, da doença, do desespero, circulando em nosso entorno e levando para as bacias. Deixe que o fogo queime a sujeira, queime o lixo fluídico, vá desinfetando e limpando e retirando bactérias, vírus, tudo do perispírito dos nossos irmãos, toda a sujeira fluídica,
toda essa sujeira, retirando de seus corpos perispirituais, retirando dos nossos corpos, retirando vírus, bactérias, micro-organismos patológicos, parasitas, dissolvendo, desintegrando, esterilizando, higienizando, purificando nosso perispírito, o perispírito dos nossos irmãos, nas bacias do consolo, na bacia da regeneração. Pedimos, Senhor da luz, Senhor de misericórdia, envolva os espíritos que nos perseguem, nossos inimigos, esses que nos trazem maus pensamentos, esses atraídos pelas nossas fraquezas e nossas imperfeições, que nós possamos envolver esses irmãos, que em suas imperfeições se aproximam também e nos trazem as irradiações de fluidos impuros, de pensamentos impuros, do ódio, do orgulho, do egoísmo, da maledicência, da maldade, da mentira, da falsidade, da impostura, da violência. Vamos dissolver essa irradiação. Vamos queimar, desagregar esse fluido do orgulho em nós e em nosso irmão cobrador, em nosso irmão que nos persegue. Vamos colocar na bacia da redenção. Vamos dissolver e desintegrar este orgulho, o egoísmo, todo o fluido irritante, todo o fluido contrário à luz, todo o fluido contrário ao amor, ao perdão, à misericórdia, à não violência. Dissolve os fluidos da agressividade, da maldade, da perversidade, queima e desintegra, circulando, trabalhando em nosso entorno, em nosso perispírito, em nossa casa. Vamos passando e levando para dentro da bacia. Que o fogo queime este fluido venenoso, este fluido da mentira, o fluido da falsidade, o fluido da traição, o fluido da violência, o fluido da mentira, do ódio, o fluido da inveja. Queime, dissolva e desintegre o fluido da inveja, dos ciúmes, da maldade, da irritação, do nervosismo, da contrariedade, queimando em nosso perispírito, queimando em toda a nossa aura, queimando dos nossos irmãos que nos perseguem, que possamos nos ver aliviados dessas interferências imperfeitas e impuras, Senhor. Nos abençoe, Senhor. Nos ajude neste momento. Rogamos ao Pai, Deus Todo-Poderoso, que a sua luz possa ir adentrando a nossa mente, adentrando ao nosso ser, adentrando essas bacias, a luz que dissipa as trevas da ignorância, da maldade, da rebeldia, da impostura, a luz que dissipa toda a escuridão da infelicidade, do orgulho, do egoísmo, da inveja. Que a luz de Deus, a luz do seu amor, das suas leis perfeitas, a sua misericórdia, vá adentrando ao nosso ser, adentrando as bacias, aos espaços de socorro, tocando os espíritos de arrependimento, nos tocando com os fluidos de arrependimento. Que possamos nos arrepender de nosso orgulho, nos arrepender de nosso egoísmo, nos arrepender do mal que nós cometemos.
e envolver nossos irmãos, para que eles também se libertem de todos os maus sentimentos e pensamentos ruins, sendo envolvidos nos fluidos curativos e restauradores, nos fluidos de arrependimento, nos fluidos pacificadores, tranquilizantes e fluidos de arrependimento profundo. Rogamos a Jesus, nosso irmão maior, a luz do mundo. Jesus, abençoa-nos, irmão bendito. Abençoa-nos, mestre. Nos auxilia a caminhar. Nos auxilia a viver seu evangelho, seus ensinamentos. Nos ajude a trilhar pelo bom caminho. Faça-nos fortes com o seu amor, com a sua luz consoladora, com o seu carinho, sua ternura, a sua força, a sua coragem. Maria de Nazaré, santos espíritos, enviados de Deus e do Cristo, anjos e arcanjos, rogamos a intervenção, a misericórdia e o auxílio. Envolva-nos na luz do entendimento e da razão. Envolva-nos na luz dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, na luz da cura. A luz que cura o nosso corpo físico, que cura o nosso perispírito, as chagas da alma. Que possamos inspirar e absorver todas as luzes curativas, as luzes restauradoras em nossos ossos, nervos, músculos, em nosso sangue, em nosso ser, em nosso espírito. A luz dos bons espíritos, a luz de Deus, a luz da cura, a luz da vitalidade, da saúde, a luz da felicidade, da esperança, das vitórias com Jesus, com o nosso Mestre. Derrame suas bênçãos sobre nós, Senhor. Que possamos segurar na mão do nosso Mestre, segurar na mão do nosso amigo Jesus, para que possamos com Ele caminhar. Abençoa-nos, Deus, filhos imperfeitos que somos, endividados, cheios de credores. Mas dia a dia, Senhor, iremos nos libertar, iremos auxiliar, iremos nos transformar em criaturas melhores para a tua honra, para a tua glória, para a felicidade de todos nós. Ilumine os nossos caminhos, não nos deixe vacilar, não nos deixe falir, não nos deixe desistir, Senhor. Precisamos vencer, queremos vencer todas as dificuldades, vencer todas as batalhas, porque é assim que deve ser, porque viemos a este mundo para isso, Senhor, para vencer. Cuide de nós, Pai. Cuide do nosso lar, dos nossos entes queridos. Derrama as suas bênçãos de luz sobre o nosso lar. Levante, Senhor, os muros fluídicos de proteção com o teu poder. Todas as energias eletromagnéticas para envolver nosso lar, que esteja protegido contra os maus, as invasões dos perversos. Levantando os muros de luz, as telas eletromagnéticas, as cercas de proteção, todas as telas protetoras. Que haja luz, que haja bênçãos, que haja entendimento, que haja misericórdia. Acolha todos os teus filhos, Senhor, desencarnados,
Acolha todos esses espíritos que envolvemos em teu nome, para que pacificados eles sejam, aliviados de suas dores, e refeitos, acalmados, tranquilizados, sejam levados para as colônias espirituais, para os parques de evangelização, para os educandários, para os espaços de recuperação, de educação, de disciplina, de renovação, Senhor, recambiando todos esses espíritos, retirando das bacias dos espaços de socorro, retirando todos o nosso entorno. É hora de partir, é hora de recomeçar, é hora de abraçar Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a todos, nós damos por vir em nome de Deus nos assistir. A nossa família espiritual nós agradecemos. Aos nossos amigos, protetores, anjos, nós agradecemos. Que Deus abençoe a todos os ceareiros trabalhadores. Que Deus abençoe a cada um de nós. Obrigada, Senhor. E assim nós pedimos, Pai, o encerramento das nossas preces, o encerramento dos nossos estudos desta noite. Obrigada por mais essa oportunidade. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Mestre Jesus, e bendito todo aquele que vem em nome do Senhor, trazer a paz, trazer a luz, trazer o conforto, a proteção e todo o auxílio. Obrigada, Senhor. Entregamos tudo em suas mãos. E o Senhor é sábio, justo e bom, e sabe o que é melhor para nós. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.